A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. Olá, senhoras e senhores, aqui Diego Casagrande falando com vocês direto dos Estados Unidos, direto de Orlando, na Flórida. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma live do Opinião e Crítica. Me permitam apresentar os convidados desta noite. José Antônio Rosa, advogado, bem-vindo. Boa noite, Rosa. Boa noite, Diego. Boa noite, os amigos aí que vão participar desse debate. Boa noite aos teus internautas. Uma grande satisfação, Diego, poder voltar a participar aqui das suas lives. Eu tenho certeza que nós vamos poder conversar com todos aí e esclarecer algumas coisas, debater, né, Diego? Acho que é importante a diversidade de ideias, né, quando a gente tem os mesmos fins, os mesmos objetivos, é importante que a gente tenha vários caminhos para poder escolher. Muito bem. Geraldo Dibois Barbosa, administrador de empresas, profissional de marketing, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Diego, boa noite, pessoal que está aqui com a gente hoje, é um prazer estar com vocês. Vamos participar desse bate-papo, como a gente falou, entre amigos e tentar esclarecer alguma coisa e conversar com todos aí. Bacana. Eduardo Ponticelli, empresário, mais de uma década de China, está lá em Porto Alegre agora. Ponticelli, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Diego. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Mais um bate-papo aqui de alto nível, aqui junto com o amigo José Antônio Rosa, Geraldo, e os internautas aqui que nos acompanham em todas as mídias sociais aqui. Bem objetivamente, para a gente começar, vou começar contigo, ô Geraldo, que está debutando aqui nas nossas lives. Eu vou te fazer uma proposta aqui, uma frase e tu completas, tá? Responde completas. Vou começar assim contigo. Brasil, realidade ou ficção? A realidade. Eu sou adepto da realidade, até por uma questão de esperança num futuro melhor, né? Apesar de estar ouvindo isso desde criança, né, que o Brasil vai ser o país do futuro, eu já vou fazer 56, mas ainda tenho essa fé, né? Então, para mim, sim, Brasil, realidade. Nós vamos conseguir. Rosa, Brasil, realidade ou ficção? O coronavírus está fazendo o Brasil sair da ficção e entrar na realidade. O coronavírus talvez faça aquilo que ninguém conseguiu fazer até agora. Acho que até mesmo as reformas que está tentando fazer vão ser necessárias para o pós-coronavírus, diante do quadro que nós vamos encontrar no âmbito econômico, social e até mesmo político. Ponticelli, Brasil, realidade ou ficção? Ficção. É o país onde se compra respiradores imaginários. É o país onde tem um presidente da Câmara de Comércio Brasil-China que é só um CNPJ. É um país, então, acho que é uma realidade, está fora da realidade. Uhum. Muito bem. O Geraldo, eu tenho alguns temas aqui do dia e da semana que eu quero colocar para vocês, só ainda para a gente ficar nesse que é o tema proposto para a gente iniciar esse papo aqui. O Ponticelli, o Geraldo e o Rosa disseram Brasil, realidade. Por que tu disseste ficção? Aprofunda aí essa tua fala. Porque desde que eu voltei aqui, eu tenho visto discrepâncias de coisas que não são reais e eles vendem como reais. Desde do evento do Covid, para quem trabalha com exportação, é um especialista no comércio exterior como eu
é irreal. Eu vi algumas notícias como Estados Unidos está roubando carga. Após um avião nos Estados Unidos, eles roubam todas as cargas. Isso é mentira, é viagem. Porque a Bahia comprou 500 respiradores e foi roubado em Miami. Não foi. O estado da Bahia não pagou os respiradores. A empresa chinesa embarcou quando chegasse nos Estados Unidos, deveria ter sido pago, eles não pagaram. Eles tiraram os respiradores e venderam para outra. Os respiradores que São Paulo comprou, tem problema lá na China com um fornecedor. Não sabemos o processo da compra. É muito fácil culpar a China, culpar os Estados Unidos. E os compradores, os processos da compra, foi real? Eu acho que tem muita coisa aí que está inimaginável, está fora do contexto. Então, a gente precisa aprofundar mais o debate, precisamos esclarecer os profissionais, a condução dos processos, porque está muita farra nesse negócio de compra de EPI e muita coisa que está sendo lançada na imprensa não está sendo real. Hoje eu conversei de manhã, eu e o César Cidade Dias, lá na Rádio Bandeirantes, programa 90 Minutos, nós conversamos com o Gil Castelo Branco, que é o fundador daquela ONG Contas Abertas. Tá? Ele disse que com a história da pandemia, o custo dessa pandemia já está 10 Copas do Mundo do Brasil, 250 bilhões de reais. Tá? Mas eu pergunto, tem como ser diferente? Claro que aí vai da índole, né? A gente sabe que tem muito ladrão embaixo do guarda-chuva do Estado, a gente viu aí no Rio de Janeiro, Santa Catarina, agora caiu o chefe da Casa Civil, os caras fizeram um esquema lá para comprar respirador superfaturado. Quer dizer, para onde tu olhar assim, daqui a pouco tem problema. E aí, com tudo isso, tu mantém a esperança, agora não tem mais Lava Jato, a Lava Jato foi pro saco, Geraldo. Se for pensar nessa parte jurídica, aí sim, até pode ser. Mas eu ainda tenho esperança, sim. Eu até concordo com o que o José falou, o Rosa. Eu acho que o coronavírus realmente vai trazer essa facilidade, vamos dizer assim, da gente como povo, como cidadãos aí crescer, entendeu? Evidente que nós vamos ter os problemas. A gente nunca, nenhum, né? O coronavírus é uma coisa nova, é uma coisa que pegou a todos, de norte a sul, de leste a oeste. Ele não escolheu o pobre, o rico, enfim. Então, eu acho que isso realmente vai trazer para nós uma característica de crescermos como pessoas. Alguns vão crescer, óbvio, outros não, mas daí vai de cada um, né? Eu ainda acredito sim, Diego. Uhum. Rosa. Olha, Diego, o que eu tenho percebido quando eu digo que o Brasil vai sair da ficção e entrar na realidade, porque os dados preliminares aí que apontam o pós-coronavírus não são muito bons, aliás. Alguns aspectos são até mesmo catastróficos. Eu cheguei a ler algumas informações onde se fala, inclusive, em torno de 40 milhões de desempregados. Eu acho que é um absurdo isso, né? Mas num quadro mais severo da situação, se pode chegar a isso. E isso aí é terrível para o país, né? Agora, Diego, eu venho ressaltando já há bastante tempo, em função de leituras que eu faço, alguns estudos. Eu não sou um especialista na política, né? Mas a gente vai fazendo algumas análises, né, Diego? A gente vai aprendendo, né, pela experiência e analisando a realidade, conhecendo, né? Mas quando se fala, por exemplo, né, que o colapso do sistema de saúde no Brasil, que o grande problema do coronavírus não é nem mesmo a letalidade dele, né, mas é a alta capacidade que tem o vírus de infectar, né, e, ao mesmo tempo, ele levar as pessoas, né, no quadro mais grave, levar as pessoas em um número superior à capacidade do sistema de saúde, sistema hospitalar, poder atender as pessoas, principalmente quando essas pessoas precisam de internação em UTIs e de respiradores. Tá? Só que é o seguinte, né, Diego? O sistema de saúde brasileiro, ele sempre esteve em colapso. Tá? Sempre esteve. Uhum. A saúde no Brasil nunca foi prioridade, Diego. Nunca foi. Ela é um discursinho, ela serve muito para enganar
o povo brasileiro, ela é discurso de campanha de tudo que é político, todos eles usam o mesmo discurso de saúde, a saúde, a saúde. Aliás, é saúde, educação e segurança, tá? E nós não temos nenhum dos três. Então, a gente passa ano após ano, décadas após décadas, a gente vendo pessoas morrendo em filas de hospital, pessoas morrendo nos corredores, pessoas morrendo e recebendo 2, 3, 4, 5 anos depois de falecidas, recebendo um aviso de que foi liberado um atendimento num especialista, ou mesmo foi liberada uma cirurgia. O que o coronavírus está fazendo, Diego, é desenhar para quem antes achava que não existia, né? E passou em brancas nuvens isso, né? A sociedade continua votando nos mesmos vagabundos que usam o discurso para enganar e eleger e reeleger, né? Nós mesmos passamos por uma experiência dramática na política recente do Brasil, que alguns, inclusive, já estão esquecendo. Nós colocamos no governo, durante praticamente 15 anos, uma quadrilha, né? Porque o Partido dos Trabalhadores montou uma quadrilha, uma organização criminosa, e assaltou o Estado brasileiro, né? Se fala aí em bilhões e até trilhões de reais de prejuízo para o Estado brasileiro, para o povo brasileiro, para os pagadores de impostos. Só na saúde se desviou aí em torno de mais de 200 bilhões de reais, só na saúde, né? Então, esse é o Brasil. Esse é o Brasil, Diego. Esse é o Brasil, né? Pode ser o surreal, ele é surreal diante de pessoas que levam as coisas a sério, como em outras nações que desenvolveram, mas ele é o Brasil real para nós, né? E eu espero que ele se torne uma realidade a partir do evento coronavírus. Bom, se vocês... Deixa eu fazer mais uma pergunta para vocês aqui. Ô, Geraldo, se tu pudesses mudar uma coisa no Brasil, tá? Tu tens... Não é a caneta, né? Porque às vezes o cara com a caneta não consegue. Tem uma varinha de condão, bem mágico. O que tu mudarias? Uma coisa. Vai lá. Educação. Uhum. Educação, atender a todos. Eu ainda creio que a educação é a base de tudo mesmo. A gente vê hoje, talvez a nossa realidade seja em função da realidade da nossa educação, entendeu? Eu mudaria, sim, a educação. Ponticelli, o que é que tu mudarias? Uma coisa. A full, assim. Pergunta difícil de ser respondida, né? Mas indo na linha do Geraldo, a educação é fundamental, mas eu acho que eu mudaria lá na raiz, talvez mudar o sistema eleitoral, fazer com que ele fosse mais rígido, né? Por exemplo, não pode ser qualquer Zé Gaiola ser presidente da República. Cara, você tem que ser formado na faculdade, você tem que ter um mestrado, você tem que ser um administrador, sabe? Partir por aí. Eu acho que para não ir junto com o Geraldo ali, que já deu uma educação para diferenciar a minha opinião, eu mudaria a posição eleitoral, né? De modificar o modelo que hoje que qualquer um pode se eleger. Acho que teria que ter pelo menos um refinamento do candidato. Uhum. Rosa. Sistema político, reforma institucional, reforma do Estado brasileiro. Nós não vamos conseguir nunca estabelecer prioridades no Brasil e nem ter políticas capazes de fazer isso se nós não mudarmos o quadro todo. Tá? Nós precisamos diminuir o tamanho do Estado, torná-lo mais eficiente, tornar um Estado mais enxuto, um Estado somente com aquelas atividades essenciais para o bom atendimento do cidadão. Tem que sobrar dinheiro para isso, tem que sobrar dinheiro para a educação, tem que sobrar dinheiro para a saúde, para a segurança, para a infraestrutura, né? Uma relação até mesmo com a iniciativa privada ou mesmo com a iniciativa privada. Então, tu tem que reformar o Estado brasileiro, porque eu diria assim, Diego, se tu for analisar numa projeção temporal, né, mais fácil fazer isso no primeiro momento. Né? Educação é importante?
é a prioridade zero, inclusive, de uma nação. Mas ela vai necessitar de bastante investimento e tempo, tá? Só que, para que a gente possa fazer esse investimento e ter tempo para fazer essas mudanças, é preciso, antes, preparar esse terreno. Ter gente capaz de fazer toda essa mudança e enxergar na educação não um meio de fazer militância, gerar militantes, né, como a educação brasileira se tornou. O Brasil, eu sempre digo, o Brasil está entre as 10, 11 maiores economias do mundo, mas o Brasil, tanto no IDEB, que é um teste de avaliação interno no Brasil, quanto no PISA, que é uma avaliação, um sistema de avaliação internacional ligado à OCDE, o Brasil está sempre entre os últimos colocados e até o último, como já foi. Tá? E se nós pegarmos as nossas universidades, nós não conseguimos emplacar entre as 300 e entre as 500 universidades mundiais, nos países todos que fazem parte, nós não conseguimos emplacar uma universidade brasileira, digamos. E até mesmo nós perdemos a liderança na América Latina. A primeira universidade da América Latina não é mais brasileira, não é mais a USP, é a Universidade Católica do Chile. Então, para um país como o Brasil, que tem uma importância, eu diria assim, capital, inclusive, na economia mundial e na América Latina, é uma vergonha essa situação. Agora, por que isso ocorre? Mesmo o Brasil destinando uma grande parcela do PIB para a educação, essa educação ela não é direcionada para formar efetivamente, porque exatamente nós não temos gente capaz, como o Ponticelli fez questão de destacar, gente capaz de poder entender o que é necessário, né, para a gente realmente formar um cidadão capaz de enfrentar os desafios intelectuais a partir de uma educação de qualidade. Então, enquanto não tiver isso, Diego, enquanto nós não mudarmos essa estrutura toda para que isso realmente passe a ser levado a sério, eu acho muito complicado. Para mim, a primeira e a maior e a mãe de todas as reformas do Brasil é a reforma do Estado, a reforma institucional no Brasil. Muito bem, olha aqui, ó. Vamos para algumas mensagens das pessoas aqui, dos nossos queridos internautas. O que é que vocês mudariam? Eu já vou colocar alguma. Tem algumas coisas aqui que colocaram também que até são engraçadas, mas vamos lá. E outras são muito sérias. Então vamos começar com as coisas sérias, tá? O Cleiton está dizendo aqui, ó, acabar com a verba partidária. São 3 bi por ano. 2 bilhões de fundo partidário, 1 bilhão de fundo eleitoral. Vê se mexem nisso. A Rosa Campos Correia, diminuir esse monte de vereadores, deputados, senadores em todas as esferas. Está dizendo a Rosa, assina embaixo. A Elisete Rebelo, para modificar o sistema educacional, a saúde e a segurança, temos que modificar o sistema político. Boa. Para que a gente não continue elegendo tanto lixo, né? Tanta gente desqualificada, tanta gente despreparada, né? Tem um negócio bacana aqui também, e é isso que eu achei engraçado, o Cláudio Pinheiro, isso aqui é para vocês, não é para mim, viu? Estou fora dessa. Vocês, infelizmente, são doutrinados ao marxismo, mesmo falando dos roubos do PT, mas não falam do PSDB e do patrocínio chinês da Rede Bandeirantes e da Globo. Querem comentar ou não? Isso aí, para mim, não é isso aí, tá? Diego, a gente não pode levar a sério um tipo de comentário desse. Isso sim, esse é um comentário infeliz. A gente não pode levar a sério, Diego, porque uma pessoa que diz uma bobagem dessas, ela simplesmente está olhando para o próprio umbigo, para o próprio nariz, ou se olhando no espelho. Porque tu tem uma história, Diego, um combate ao comunismo, tu tem uma história combate ao socialismo. Não, por isso que eu falei que não era para mim, isso é para ti, Rosa. Isso é para ti, pro Geraldo e pro Ponticelli. Deixa eu responder a parte que me cabe aqui. Mas hoje, as pessoas fazerem esse tipo de comentário, se uma dessas elas estão nos conhecendo hoje, estamos vendo hoje pela primeira vez, né? Então, o Brasil hoje se tornou um país inconsequente, Diego. Somos inconsequentes. As pessoas estão falando, dizendo, agredindo, tentando destruir a imagem dos outros, até em alguns casos destruindo a imagem das pessoas, com esse tipo de comentário que, sinceramente, deplorável, né? Porque demonstra, além da inconsequência,
uma desumanidade ímpar. Né? Ora, não eu tenho mais aqui, eu tenho mais. Não falando Fala aí que eu tenho mais aqui. Que PSDB, olha, o PSDB, o Moro só não prendeu o Aécio, que era senador, porque o Senado e o STF blindaram o Aécio, não deixaram tirar o foro privilegiado, porque se tiram o foro privilegiado do Aécio naquela época, o Moro prendia no mesmo dia, como ele fez com o Cunha, com o Eduardo Cunha, com tantos outros. Tu nunca esquecesse do Aécio, Diego. Tu sempre comentasse, mesmo. Mas é óbvio, o Aécio é outro pilantra, outro lixo da política brasileira, como agora esse outro aí que os bolsonaristas ressuscitaram, como é que é o nome desse outro aí? Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, velho. O Roberto Jefferson foi ressuscitado. Quem fez comentário aí não falou nada, né, Diego? Não falou nada, né? Cara, sinceramente, hoje eu até disse no rádio, eu não achei, eu acho que eu vou viver muito, se Deus quiser, enfim, está sempre na mão de Deus, né? Mas eu não achei que eu fosse viver para ver o Roberto Jefferson, que é um dos maiores pilantras da política, ser exaltado pelos bolsonaristas, cara. Sinceramente, isso aí é... Tirou foto até com fuzil, né, Diego? Sim, e disse que o Bolsonaro tem que demitir os 11 do STF. Não, Diego, é bom, as pessoas quando faz esse tipo de comentário, Diego, as pessoas esquecem no passado, né? É uma tendência nossa, a gente só olha para o presente, a gente não consegue olhar nem para o futuro e não consegue nem olhar para o passado, a gente esquece rapidamente o passado. Por isso, Rosa, desculpa, Rosa, é por isso que eu estou dizendo, esta direita, estes ditos conservadores, ditos liberais, que se abraçam no Jefferson, no Roberto Jefferson, isso aí não é a direita, não é a minha direita. Não é a minha direita. Diego, olha aqui, ó. O Brasil tem essa capacidade de esquecer o passado, não olha para o passado, né? Só quando olha para o passado, olha somente para destruí-lo, né? Sem fazer uma reflexão histórica, destruir imagens, destruir grandes líderes, grandes políticos, grandes pensadores, grandes figuras da nossa história, deturpar a história, né? Aí vive como se fosse uma cigarra, né? Trabalha num dia para gastar no outro, e aí não consegue formar um futuro. Olha, o Roberto Jefferson, vou lembrar algumas pessoas, esse cidadão mesmo que fez esse comentário infeliz, e que não citou o Roberto Jefferson, né? Ele lembrou todo mundo, mas esqueceu do Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson foi o líder da tropa do choque do Collor. Certo? Não contente, ele foi o cara que livrou a cara do Lula. Foi um político safado que livrou a cara do Lula. Eu lembro, Rosa, deixa um parênteses aqui. Eu lembro dele dizendo: o presidente Lula é um homem honesto, é um homem honrado. Zé Dirceu, sai daí que você vai enlamear um homem honrado como o presidente Lula. O Roberto Jefferson salvou, dois caras ajudaram a salvar o Lula. O Roberto Jefferson e o Fernando Henrique Cardoso, porque o Fernando Henrique Cardoso não quis que o PSDB votasse o impeachment. Todos esses traumas que vieram depois a gente podia ter evitado, né? Infelizmente não aconteceu. Então, Diego, sai da cadeia, né? Sai da cadeia e ele ressurge das cinzas. Na verdade, eu tenho dito o seguinte: o Roberto Jefferson, ele é um dos caras que tem a chave do inferno, tá? Quem abre a porta do inferno é o capeta. Mas o Roberto Jefferson recebeu uma designação especial, e sempre que alguém quer abrir no Brasil as portas do inferno, chama o Roberto Jefferson. Pessoal, quando se abre as portas do inferno, o que sai lá de dentro é diabo. São diabos, tá? Não sai gente boa de lá. Roberto Jefferson apareceu para abrir as portas do governo para o centrão. Só diabos, só capeta. Então se preparem. Quem está preocupado com a Aécio, quem está preocupado com o PSDB, então se preparem agora, porque vem aí o Roberto Jefferson com a sua legião de diabos. Olha aqui, ó. Fala aí, Geraldo. Depois o Ponticelli, depois eu vou colocar mais coisas que as pessoas mudariam se pudessem. Diz aí, Geraldo.
Eu estava pensando aqui, na verdade, assim, né? O furo é bem mais embaixo. Nosso problema é bem complicado, realmente. A gente sabe que isso não é de hoje, né, José Antônio? Realmente o brasileiro tem uma memória curta, porque se a gente for pegar aí senadores, deputados federais, são sempre quase os mesmos, Brasil afora, não vamos falar só do Rio Grande do Sul, mas Brasil afora. E é uma coisa que eu vejo, que eu acho sim que é bem perigoso isso, e sempre foi, eu acho, é que o político no Brasil transformou-se em profissão. Quer dizer, o cara até ele é formado, talvez, em alguma outra coisa, mas quase todos, o cara é político, a profissão do cara é política, a biografia do cara está lá, a primeira coisa que está escrito é fulano de tal político brasileiro. Quer dizer, eu acho que essa renovação que cabe somente a nós, o povo, e que até agora a gente não aprendeu a votar, porque realmente é um país continental, é um país né, com grandes riquezas, mas também com enorme pobreza, uma pobreza não só da questão financeira, mas uma pobreza de educação, de cultura, e que só pensa, como o José falou bem, quer dizer, ele pensa no dia de hoje para poder ter o dinheiro para gastar amanhã. Eu não vou citar o estado, mas uma vez eu estava de férias e o cara estava vendendo coco verde, tá? Uhum. E ele, assim, ele vendeu um monte de coco e tal, daí ele se sentou, parou. Eu caí na asneira de perguntar para ele, eu falei, porra, aproveita, vende mais coco, não é nem meio-dia ainda. Não, por hoje já deu, agora eu vou curtir a praia. Quer dizer, eu não sei se o cara está certo ou errado, eu não quero cair nesse mérito, entendeu? Longe de mim, porque cada um sabe de si, né? Cada um sabe de si. É um estilo de vida, né? Mas é um estilo de vida, entendeu? Então nós temos, assim, diversos Brasis dentro do nosso Brasil. Ô, Geraldo, é um estilo de vida que, na verdade, diz muito de uma cultura que existe, né? Ou não é? É o que eu digo, isso não é de agora, né? Por isso que eu acho que a história do Brasil, a história mundial, ela tem que ser sempre levada muito a sério e sempre lembrada, para a gente não incorrer em erros que já aconteceram, entendeu? Quer dizer, aí a gente vê, assim como tu falaste no início, nós estávamos batendo papo de um fascista vir, de um nazista vir, de um cara, entendeu? Daqui a pouco aparece um outro Mussolini da vida, daqui a pouco aparece um outro Hitler, como já apareceu. Nós temos casos disso, né? Então, quer dizer, é bem complicado, sabe? Bem complicado mesmo. O furo é mais embaixo. Ponticelli. Eu vou aproveitar aqui a mensagem lá do internauta que mandou, o Zé já deu uma destrinchada boa. Só para finalizar, né, o último parágrafo dele era sobre a China está comprando a Band e a Globo, né? Não é só a China, tá? Se você observar bem a TV, qualquer vigarista bota dinheiro. Teve um site chamado 123 Importados, foi aberto em janeiro, um contrato social. Os caras anunciaram TV por R$ 1.500, venderam horrores e em 2 meses depois não existem mais, sumiram. E eles estavam anunciando aí em TV de ponta, horário nobre. Então, qualquer vigarista botou dinheiro, pagou o boleto, está anunciando. Não é só a China que compra. E sobre a questão aí dos candidatos, vocês já pararam para pensar que candidato que não ganha eleição deve de ganhar dinheiro com isso? Eu conheço cara que está 3, 4 eleições aí, nunca ganhou nada e não trabalha, conheço que não tem trabalho e tá aí, continua candidato. Então, acho que candidato que ganha dinheiro e candidato que não ganha também ganha dinheiro. É a profissão dele, né? A profissão dele é concorrer sempre, né? Mas deixa eu só dizer uma coisa aqui, porque lançaram uma fake news, vocês podem até não gostar, eu trabalho na Band há 15 anos, tá? Quem está nos assistindo pode até não gostar, mas não, por favor, não caiam na fake news de que a China comprou a Band, porque isso é uma fake news, tá, gente? Eu tenho dito isso, isso é mentira, o pessoal está espalhando isso. E outra, ainda que fosse verdade, não é verdade, não nasceu chinês para dizer como é que eu vou pensar e o que eu vou dizer, nem chinês, nem javanês, nem português, nem o que quer que seja. Então, eu só estou dizendo isso, até porque é proibido por lei, né? Não pode, ainda que fosse, não pode, é proibido, não pode uma empresa de mídia estrangeira, capital internacional, comprar uma empresa de mídia nacional, não pode. Um site aí fez uma fake news a partir de uma troca de imagens e editorial das duas emissoras, da estatal chinesa com a Band. Eu não estou pedindo para vocês gostarem, vocês podem não gostar, detestar, de cada um, mas não se abracem numa mentira. Eu vejo muita gente compartilhando
uma fake news, tá? Uma mentira. Não é verdade isso, não tem isso. Então, só para deixar claro. Vamos lá, mais algumas... Diego, desculpa, interrompendo já. Tá. E é tão fácil tu descobrir se é fake news ou não, cara. Assim como tu clicou uma vez lá para receber essa fake news, tu dá mais 3, 4 cliques, tu já descobre se é verdade ou não, sabe? Com um simples Ctrl+C, Ctrl+V, tu posta lá, bota no Google lá, ou em qualquer outro site de busca, e tu em seguida tu já sabe. Quer dizer, o que eu acho pior é o cara receber essa fake news e levar isso adiante como uma verdade, entendeu? Defendê-la como verdade. Quer dizer, isso aí é pior ainda, né? Geraldo, claro. Pior ainda, Geraldo, é tu dizer, provar pro cara que não é verdade, mas o cara não se convencer. Ele tá... Não, aí tem um que está dizendo aqui, ó, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, tem um que está dizendo aqui, ó, comprou espaços comerciais, sim, botou muito dinheiro, ele está se referindo à China. Então eu vou te dizer, o meu querido, o nosso internauta aí que está dizendo isso, eu quero te dizer o seguinte, eu quero que a ditadura comunista chinesa se exploda. Se eu pudesse, hoje, eu entrava lá e derrubava pessoalmente o Xi Jinping, tá? Só para que não reste dúvida. Eu detesto a ditadura chinesa. Aquilo lá, para mim, a ditadura chinesa, para mim, é lixo. Tá? E eu não sei, tu está dizendo que botou dinheiro, meu, eu não sei que botou, se botou. E para mim, podem mandar $1 milhão que eu vou continuar achando a mesma coisa. Qualquer ditadura, né? Qualquer ditadura é lixo, né? Mas qualquer ditadura é lixo. Né? Mas é óbvio. Mas é que tem uns caras que, na verdade, eles não querem aceitar a realidade. Eles não querem aceitar. É o que eu digo já há muito tempo. Eu dizia do Lula, né? Durante muitos anos falei da dissonância cognitiva dos petistas com o Lula. Se o Lula matasse uma criança no centro de uma cidade a pauladas, na frente de todo mundo, eles iam dizer que era mentira. Iam dar um jeito de culpar a criança. Isso acontece com alguns setores, não todos, por favor, tá? É um grupo assim, muito radicalizado. Mas isso acontece também hoje entre os apoiadores do governo brasileiro. Isso é triste, porque por mais que tu mostre para eles, diga para eles, não é. Quer dizer, eles não vão concordar nunca com qualquer coisa que possa vir, de alguma forma, a desmerecer alguma atitude do governo, tal. É uma coisa meio... Isto é uma coisa meio... Mas nós vamos... Depois a gente aprofunda numa outra hora. Isso é uma coisa meio de seita mesmo. Seitas funcionam assim. Seitas religiosas, seitas políticas, elas funcionam assim. Você tem uma massa que acaba sofrendo de dissonância cognitiva. Mas vamos focar nas coisas que realmente são importantes, tá? Olha aqui, ó, o Cristiano Testa. Qualquer nível de hierarquia política deveria exigir uma formação mínima, compatível com o cargo pretendido. Deveria ser regra. Que é o que tu disseste, Ponticelli, viu? Sim, concordo plenamente. Eu acho que esse é um caminho. Não que seja a regra perfeita. Eu conheço muito cara formado, PhD aí, que não tem a mínima condição. Ele simplesmente passou a vida dele toda estudando e não teve uma experiência profissional. Aliás, se vê muito isso em grandes empresas, porque grandes empresas, eles contratam pelo currículo, né? Eles vê lá, o cara fez um mestrado em Harvard, fez um mestrado não sei aonde, mas o cara nunca pisou no chão de fábrica, não conhece o processo produtivo. Até vou te contar uma história interessante. Uma empresa lá na China que eu conheço, um amigo que trabalha nela, eles tinham problemas administrativos, contrataram um CEO, um americano, não deu certo, contrataram um inglês, não deu certo, aí contrataram um alemão, que esse era o cara. O currículo dele era espetacular. Ele chegou lá no tempo bem no clima do verão, e os funcionários chineses um dia estavam lá, 40 graus dentro da fábrica, pararam, cruzaram as mãos, não vão trabalhar, está muito calor. E ele foi lá, mas como é que se resolve isso? Não, eles estão reclamando por causa do calor. O cara, o que ele fez? Gastou quase $5 milhões, mandou botar ar-condicionado em todo o chão de fábrica lá. Gastou uma fortuna. Aí no outro dia os chineses cruzaram o braço, não queriam trabalhar porque estava muito gelado e eles disseram que estavam congelando. Que loucura. Aí chegou um cara baixar. Patrão, se você tivesse me perguntado, eu tinha falado, na cultura chinesa o negócio é o seguinte, 2 picolés de ervilha tinha resolvido o problema. Na verdade, eles pararam porque eles queriam... É normal, qualquer fábrica aqui na China, eles param, aí o patrão vai lá, descarrega um caminhão de picolé de ervilha, dá o picolé para todo mundo volta a trabalhar feliz. Não precisava ter gastado todo esse dinheiro
no ar-condicionado. Um picolé de ervilha teria resolvido. Então, essa é uma questão de você conhecer o chão de fábrica, conversar com o teu funcionário, ver o processo produtivo, e aí você vai economizar, você vai encurtar as diferenças. Então, isso faz a diferença. Quem conhece e quem é só o teórico, né? Só o acadêmico. Uhum. Voltando a esse ponto aí... Desculpa, fala aí, Geraldo. Fala, e depois eu vou colocar mais mensagens aqui. Voltando ao ponto do Ponticelli, essa questão de ter um diploma ou a pessoa ser graduada, a gente também corre o risco, como tu bem falasse, Eduardo, de que muitos, né, diplomados não são pessoas idôneas, né? O diploma não te traz caráter, né, tia? O diploma não te traz ética. Isso você vai aprendendo ao longo do tempo com a tua própria vida, com os teus erros e com os teus acertos, né? Então, talvez a gente querer que um presidente, um deputado, enfim, seja lá o cargo eletivo, a obrigação dele ser candidato é ter um diploma de curso superior, ou seja lá o que for, isso pode trazer um grande perigo para nós, para a gente só vai ter que votar em pessoas que talvez não tenham a menor qualificação para gerir um país, entendeu? Isso também nós temos que pensar nisso, eu acho. Essa questão aí que o Ponticelli falou, ela é controvertida, porque um diploma, um mestrado, um doutorado não torna as pessoas melhores. Tem um monte de professor aí universitário que eu não votaria para síndico do meu prédio, se tem uma ideia. Mas eu também entendo o lado que ele está dizendo, que talvez nós devêssemos ter filtros maiores, para o administrador público, porque tu és um administrador de empresas, né, Geraldo? Tu sabes que não é assim o cara sentar ali e começar a ordenar despesa, sabe? É o que eu sempre digo, assim, eu acho que uma exigência é que tivesse pelo menos, eu sei que também isso nunca vai acontecer, eu estou só pensando alto, eu gostaria que pelo menos durante um período da sua vida tivesse tido uma empresa e tivesse tido funcionários e tivesse pago DARFs, pago impostos diretos para o governo, para saber como é que é empreender. Isso é uma coisa que eu gostaria, sabe? Porque o empreendedor no Brasil é muito massacrado, há uma visão muito errada do empreendedor, de que o empreendedor é bandido. Tu vê nas novelas da Globo, um dia desse eu aqui em família estava falando com os meus filhos, pode ver, de maneira geral, nas novelas da Globo, o empresário, o grande empresário, o médio empresário, ele é sempre o mau pai, o mau marido, o desumano, né? O cara sem caráter, normalmente é o empresário. Vocês já viram isso? É uma figura, né? É uma figura. É um estigma, né? Ou o padre, né? Ou o quê? Ou o padre. Eles adoram detonar padre também. Também. Nesse assunto, Diego, um detalhe importante aí nesse assunto. Hoje eu estava vendo algumas notícias, né, nas redes sociais que algumas empresas de renome internacional japonesas que estão na China, pode botar aí algumas montadoras de carro, como a Mitsubishi, como a Toyota, estão anunciando que estão se retirando da China e vão para outro país, né? Por parte dessa disputa com a China, econômica, a Covid, uma série de coisas, eles anunciaram que estão deixando a China, né? E aí eu vi as redes sociais no Brasil inundadas, venham para o Brasil, essas empresas têm que vir para o Brasil. Aí o país está em realidade, da falta de realidade que a gente estava falando agora, um país irreal. Porque é o seguinte, vamos imaginar, a Toyota vem para o Rio Grande do Sul, vai se instalar aqui, em Gravataí, tá? Vai precisar aí de 3 mil engenheiros, 5 mil técnicos, 6 mil torneiros mecânicos e tudo mais. Tem essa mão de obra no estado inteiro do Rio Grande do Sul, não só aqui na Grande Porto Alegre, para poder preencher essas vagas? E se vir uma empresa como a Sony, alta tecnologia, vamos precisar de 2 mil engenheiros de software, de ponta, cara qualificadíssimo. Temos aqui em Porto Alegre? Então, a questão a empresa vir para o Brasil, eles vão... Como é que os movimentos das grandes empresas acontecem? Ponticelli. Primeiro é uma planilha, eles vão analisar o custo, né? Ponticelli. Sim. E desculpa, e não é só isso, quer dizer, tem que ir para o Brasil, no caso, é que eu não estou aqui nos Estados Unidos, vocês estão no Brasil, tem que ir para o Brasil e ela tem que levar um birô de especialistas, por exemplo, em tributos, tem que contratar. Uma vez o Jorge Gerdau falou que numa das usinas que ele tinha comprado aqui nos Estados Unidos, enorme, parece que ele até tinha que resgatar essa entrevista, 3 ou 4 funcionários para cuidar dos tributos, tá? Não mais do que isso.
No Brasil precisava ter 50. Precisava ter um escritório de contabilidade para cuidar da usina. Então, são todos os custos agregados. A gente quer que as empresas vão para o Brasil, né? Só que o problema é o seguinte, nós não temos... Essa é a realidade. Nós não temos competitividade, né? Hoje o Brasil não consegue sequer competir com o Vietnã. O Vietnã, em termos de escala de competição, para empreender, para fazer negócio, está na frente do Brasil. Na frente do Brasil. Vou mais longe. Eu tenho conversado com fornecedores no Paquistão. A logística, o processo produtivo dos caras. Aqui, agora que eu estou trabalhando bastante nessa área de EPI, né? Máscara, aventais cirúrgicos, aí tem um discurso, né? Principalmente da ala dos militares que estão no governo, vamos priorizar a indústria nacional. A gente tem 5, 6 fábricas de TNT, os caras venderam todo o TNT para grandes empresas como Johnson & Johnson, outras empresas aí que fabricam produtos de muita quantidade. Explica o que é esse insumo para quem não sabe, que nós não temos. O TNT ele é semelhante a um tecido, né? É a base onde você faz a máscara e onde você faz o avental. É um tecido muito simples, né? Ele é bem leve, pesa normalmente de 20 a 40 gramas, né? Ele é, digamos, ele é a primeira linha do combate, né? Até a questão da máscara, eu falei na outra live, né? O entendimento da live, a primeira são 3 camadas, né? A primeira camada seria o TNT, a segunda seria um filtro e a terceira mais uma máscara de TNT. Então não tem como a gente privilegiar a indústria nacional se a gente não tem matéria-prima. A gente pode ter mão de obra, pode ter bastante costureira, pode ter gente com vontade, empresas com vontade, mas não tem a matéria-prima. E outra coisa, a indústria nacional ela não consegue virar um camaleão, não consegue se adaptar, não consegue mudar. Eu vou contar uma história, uma curiosidade. Uma empresa de carros elétricos na China, chamada BYD, bem famosa a nível mundial. Aqui no Brasil eles têm uma unidade em Campinas, eles fabricam ônibus elétrico, né? A BYD ela praticamente parou a sua produção de carros, porque o mercado retraiu, ainda mais mercado do carro chinês, Covid, ninguém está comprando carro. Eles fizeram um investimento de mais de $1 bilhão e viraram um dos maiores fabricantes de máscaras da China e do mundo do dia para a noite. E está lá, ninguém perdeu o seu posto de trabalho. Está todo mundo trabalhando, está fazendo máscara, estão encaixotando, estão embalando, está todo mundo da fábrica lá trabalhando, né? Então se reinventaram, né? Aqui a gente não conseguiu se reinventar porque não tem acesso à matéria-prima e também não tem a cultura da habilidade de mudar. Vai mudar uma empresa aqui, vamos pegar uma empresa aqui de Caxias que faz ônibus, vou virar uma empresa de máscara. O sindicato vai bater lá, a junta tá todo mundo ao home office, que é bonito agora. Para mudar o CNPJ vai levar 60 dias, né? Para mudar o incentivo fiscal, para mudar, então terminou o Covid, nós vamos estar preparados para o próximo Covid do ano 3000. A gente está preparado para produzir máscaras aqui. Então não tem essa facilidade. Então é uma utopia dizer a indústria nacional. Primeiro a gente tem que tratar do que é mais importante. A gente tem uma deficiência, o Covid está aí, a gente precisa se proteger. Vamos importar da China, do Paquistão, da Indonésia, do Vietnã, vamos resolver o nosso problema primeiro. E depois vamos lá para o Congresso, vamos discutir, mudar essas leis, vamos mudar o tributo. Qual é dessas fábricas japonesas que vão vir para cá? Apresenta para ele o PIS, CONFINS, o ICMS, o Imposto de Importação, apresenta para ele o IPI. Contribuição social sobre o lucro. Então, acho que o Geraldo aí, que é administrador, sabe muito bem como é que uma empresa faz, né? Primeiro ela vai olhar a planilha, né, de custos, né? E a mão de obra, para depois ela tomar essa decisão para onde ela vai, né? Então é mais ou menos por aí. Acho que foi em 2017, tem um evento que os brasileiros fazem em Londres para os londrinos, né, conhecerem o Brasil. Se não me engano, foi em 2017, não tenho bem certeza. E esse evento, se criou uma grande expectativa nesse evento, porque teria um dos painéis, seria o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, e o José Eduardo Cardoso. Então, a expectativa toda foi criada em torno desses dois, né, de um debate até mesmo acirrado, né? E coisa que não aconteceu, foi um debate bem tranquilo. Mas quem chamou a atenção, se eu não me engano, foi no dia anterior, foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que expôs as vísceras do Brasil. E uma das coisas que ele falou foi o seguinte: em 2015, se eu não me engano, 2015 ou 2016, 2015,
foi embora do Brasil o Citibank. Citibank saiu do Brasil quando estaria completando 100 anos de presença no Brasil. E aí, qual foi o motivo pelo qual o Citibank saiu do Brasil? O primeiro motivo foi o seguinte, que no mundo, o Brasil representava em torno de 2 a 3% das operações do banco. O Brasil era essa a representação do Brasil. Mas aí o dado mais catastrófico era o seguinte, o Brasil representava 98% das ações trabalhistas do banco no mundo. Então, é um outro problema que nós temos. Loucura, né? Este aí não tem jeito, esse aí é terrível. Qualquer empresa que empregar assim, eu pegar um amigo, porque o Brasil, a grande maioria das empresas são micro e pequenas empresas, tá? Que são as que mais empregam no Brasil. Mas essas empresas não podem nem pensar em ter 1 ou 2 funcionários, porque 1 ou 2 funcionários, numa situação difícil da empresa, acarretam não só a quebra da empresa, mas também a quebra do empreendedor como pessoa física. Porque vai, se bobear, mexer no patrimônio pessoal dele, se fizerem uma desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Então, isso aí, eu digo que é um dos grandes, é um câncer, talvez seja o maior câncer que o Brasil tem e que impede o Brasil de crescer, de se tornar mais ainda empreendedor, com maior qualidade, com maior produtividade, né, e gerar mais empregos. Porque o Brasil está totalmente engessado numa legislação trabalhista que tem aí, né, dos vírus da década de 30 do século passado, uma revolução marcadamente fascista, né, uma consolidação das leis do trabalho marcadamente fascista, né, totalmente fora da sua realidade temporal e das novas formas de trabalho, né, que hoje a gente nem fala mais em emprego, mas sim em trabalho. Né? Então, o Brasil, a gente vê o Brasil, esse é o Brasil surreal, viu, Ponticelli, que tu falas? Esse ainda é o Brasil surreal, e eu espero que agora, diante dessa situação, para que se possa gerar mais empregos, que se olhem para essa realidade, e se não olharem ela, não vão gerar emprego. O Brasil saiu de uma crise promovida pela quadrilha do PT, né? Uma crise, a maior crise econômica que o Brasil já passou, nos legou em torno de 14 milhões de desempregados, e o Brasil ainda não conseguiu recuperar absolutamente quase nada, né? Claro, baixou para 12, mas no universo de 14 milhões, nós temos ainda 12 milhões de pessoas que estão fora do mercado de trabalho e que provavelmente não voltem, porque como elas ficaram muito tempo afastadas do trabalho, provavelmente a empresa já tenha se reajustado, criado uma outra forma, robotizado, a atividade profissional de quem está desempregado pode até não existir mais no mercado, a atividade em si pode não existir mais, e até mesmo pode ser que ele não esteja mais qualificado o suficiente para voltar ao mercado de trabalho, teria que se requalificar, ou qualificar ou requalificar. Então, esses são os dramas que a gente tem, que eu espero que a gente encontre um caminho para entrar na realidade, e eu acredito que o Covid vai ser responsável por isso. O Covid, na verdade, aproveitando o teu gancho, José, ele vai ser aí, vou usar esse termo, um detonador de coisas novas, no sentido de que, imagina que as pessoas que foram agora demitidas dos seus empregos, seja lá da onde for, tá? A lancheria do Parque fechou aqui em Porto Alegre, Diego, só para ter uma ideia. Fechou, né? Demitiram todos. Então, vamos saber quando é que os caras vão abrir. Estou dando esse exemplo, que a lancheria do Parque, para quem é de Porto Alegre, para quem não é de Porto Alegre, talvez não conheça, mas a lancheria do Parque era uma lancheria, né, histórica, 38 anos. Quer dizer, demitiram todos os funcionários. O mercado, só falando da lancheria, não vai ter como assumir todos esses postos de trabalho. Tá? Eu trabalho atualmente na área de eventos corporativos. Todos os eventos, evidentemente, foram cancelados. Todas as viagens foram canceladas. E isso é uma bola de neve. Né?
Hoje, a área de eventos no Brasil, ela emprega, entre diretos e indiretos, 25 milhões de pessoas, né? Um faturamento aí anual de 900 bilhões quase, eu digo na totalidade. Quem é que vai absorver isso aí? Como é que vai ser? Mesmo que amanhã ou depois, se Deus quiser, acabe isso, ou melhore as condições, o Covid, a gente sai desse lockdown aí, quem é que vai, em sã consciência, ir para um evento? Ou quem é que vai pegar aquele cara que trabalhava na iluminação, o cara que passava viajando? Quer dizer, nós vamos ter um outro problema, que é aí que eu disse que o Covid vai ser o detonador, é de aceitar e incorporar as pessoas todas, entendeu? Já estava difícil, vai ficar bem mais, eu creio, né? Então, assim, nós vamos ter que ter muito cuidado e olhar muito para cada mercado, porque cada mercado tem a sua nuance, tem a sua característica. Devido ao Covid, vai sofrer mais ou vai sofrer menos. E, evidentemente, vão aparecer novas profissões e novos serviços, né? Isso é do jogo. Mas que realmente nós teremos ainda um problema, e as pessoas, acho que no Brasil, a gente está olhando muito para o umbigo de agora, de querer, uns querem que abra de uma vez, outros não querem, quer dizer, hoje eu até estava vendo uma questão essa de que a gente está no mesmo barco, é o mesmo barco, mas não é bem um barco, talvez seja mesmo uma tempestade mesmo, né? Cada um tem o seu barco, uns têm um iate aí. A tempestade é a mesma. Cara, isso aí. Tem uns que estão de iate aí, né? Então... Quero agradecer ao Geraldo Barbosa, administrador, ao Eduardo Ponticelli, empresário, ao José Antônio Rosa, advogado. 30 segundos para cada um, começando contigo aí, Ponticelli, para a gente terminar. Bom, mais uma vez, né, o tempo passou, a gente nem se deu conta que foi mais de 1 hora de live, né? O papo, ele prende, né? Ele vai andando, se esses guerreiros estão com a gente é porque é sinal de que estava bom, né? Então, agradeço mais uma vez o convite, né? E agradeço aí a presença aí do Zé aí, né? Essa participação da live, do Geraldo, foi muito bom debater com vocês. E todos os amigos que nos acompanham, para nós é uma grande família, somos todos amigos aqui, estamos todos aqui com o mesmo sentido de um Brasil melhor e que esse Covid vá embora de uma vez e que a gente possa retornar à nossa vida normal. Tu vê que bacana que a gente passou 1h45 aqui, nós falamos, enfim, do que se pode fazer, do que vai ser, etc. Mas nós não entramos na coisa da doença, né? Esse troço aí, aqui nos Estados Unidos, chegou a, vocês viram, 80 mil óbitos por esse troço, por essa praga. Então, que bom que a gente fez 1h45 e a gente falou de perspectivas, diagnóstico e tal, mas passamos meio que ao largo da praga propriamente dita, e eu acho que isso foi bom. Geraldo Barbosa. Bom, agradeço mais uma vez, Diego, a oportunidade, agradeço ao Eduardo, ao José, o nível altíssimo do nosso debate, não, né? Os pontos são controversos, afinal de contas, vivemos numa sociedade democrática, ninguém deve de pensar como o outro, né? Exato. Mas, sobretudo, o respeito e a lealdade nesse debate foi muito importante e foi muito bacana, viu? Espero que todos tenham gostado realmente. E, claro, não pensem que a gente, nós 4 aqui, temos a solução de Minerva para todos os problemas. Nós estamos só debatendo, nós somos tão cidadãos e tão afetados quanto qualquer outro que está do outro lado assistindo, né? Então, assim, nós estamos aqui apenas para, entre amigos, bater um papo. Não existe nenhuma intenção mirabolante ou milagrosa da gente achar a fórmula ideal para tudo isso, né? Um grande abraço para todos vocês. Desejo saúde e paz para todos e até uma próxima oportunidade. Valeu. Rosa, um abraço, valeu. Um abraço, Diego, um abraço para o Geraldo aí, um abraço para o meu amigo Ponticelli, grande amigo, né? Fazia um bom tempo que a gente não se via, né? A gente só conseguia, tu chegasse da China, a gente conversou só uma vez, né, Ponticelli? E aí depois, na correria, a gente não conseguiu mais, mas vamos ver se a gente, passando isso aí, a gente consegue se encontrar, né? E poder bater um papo. E também aí, Diego, um abraço para os internautas que ficaram conosco até esse horário, até meia-noite 5. E o que eu tenho a dizer, Diego, é agradecer só, Diego. Agradecer muito a oportunidade de a gente poder ter esse espaço de debate, um espaço qualificado. Os teus convidados sempre são pessoas com que a gente pode ter uma conversa inteligente, que a gente pode realmente dialogar com respeito. E eu, finalizando, dizer para as pessoas que a gente tem que continuar com a cabeça levantada, com esperança,
nós vamos enfrentar dificuldades, mas fazem parte da vida, né? Vai ter muita gente que vai perder bastante, não interessa, nós vamos ajudar de alguma maneira, né? Vamos estar unidos para isso, né? Se a gente vai sofrer, né, as perdas que nós estamos sofrendo com as perdas humanas, que nós vamos sofrer também as perdas materiais, e da mesma forma nós vamos enfrentar com dignidade, com força, com fé, esse problema todo, e nós vamos sair melhores do que a gente entrou nesta pandemia. Tá, Diego? Muito obrigado, uma boa noite a todos os amigos. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus aí, tchau. Tchau, um abraço. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje.